Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Times e Histórias e desta vez com um vídeo diferente. Neste vídeo não vamos falar de times, de clubes de futebol, e sim de seleções, de Copas do Mundo. Porque os campeonatos de clubes praticamente já estão todos aí finalizando, ou se já não finalizaram. Então, o assunto a partir de agora é Copa do Mundo. Eu espero que você goste e vamos às curiosidades e recordes da Copa do Mundo. O primeiro 0 a 0 da história das Copas foi acontecer justamente com a seleção brasileira. E só na sexta Copa do Mundo, em 1958, na Suécia. Brasil e Inglaterra jogaram e empataram sem gols em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos, no dia 11 de junho, na cidade de Gotemburgo. É bom lembrar que em 1938 aconteceu um 0 a 0 entre Tchecoslováquia e Holanda, mas na prorrogação os tchecos venceram por 3 a 0. Foi nessa Copa de 1958 que o Brasil sagrou-se campeão pela primeira vez na história, e esse foi o único jogo que a seleção não venceu e nem marcou gol. Uma outra curiosidade é que 4 dias depois, no dia 15 de junho, aconteceu um novo 0 a 0, desta vez no jogo entre Suécia e País de Gales. Esse foi mais um jogo de Copa que terminou 0 a 0. Foi em 1962, no Chile, quando aconteceu o primeiro jogo envolvendo duas equipes que já tinham sido campeãs mundiais. A Alemanha e Itália caíram no mesmo grupo e logo na primeira rodada se enfrentaram no dia 31 de maio de 1962, em Santiago, na Copa do Chile, onde mais de 65 mil pessoas assistiram o empate sem gols. O jogo com mais gols em uma única partida de Copa do Mundo foi o confronto envolvendo Áustria e Suíça pela Copa do Mundo de 1954 na própria Suíça. O placar 7 a 5 para a equipe austríaca foi no dia 26 de junho de 1954 na cidade de Lausanne. E o jogo foi válido pelas quartas de final da competição. Dizem que neste jogo a temperatura estava próxima a 40 graus Celsius. O time da casa saiu vencendo por 3 a 0, mas os austríacos marcaram 5 gols ainda no primeiro tempo. A Suíça marcou mais um e o primeiro tempo terminou 5 a 4 para a Áustria. Na segunda etapa, a Áustria marcou o sexto, a Suíça diminuiu para 6 a 5 e no final do jogo a Áustria marcou o sétimo gol. Final 7 a 5 no jogo de maior quantidade de gols da história das Copas. 12 tentos. Antes desse jogo, o recorde era da partida entre Brasil 6, Polônia 5, 11 gols na Copa de 1938. Não, meus amigos, não foi o 7 a 1 não. A maior goleada da história das Copas aconteceu na Copa de 1982, na Espanha. Mais precisamente, no dia 15 de junho, no Nuevo Estádio, na cidade de Elche. O placar: Hungria 10, El Salvador 1. Jogo válido pela primeira rodada do Grupo C. O primeiro tempo terminou 3 a 0. No segundo tempo, a Hungria fez mais 2 gols. E então, a equipe da América Central marcou seu gol de honra, sendo o único desta seleção em Copas, pois já tinham disputado a Copa de 70 sem marcar. E nos outros 2 jogos desta Copa,
também não conseguiram marcar. Pois bem, 5-1 no placar e depois disso veio mais 5 gols húngaros, fechando o placar em 10-1. Uma outra curiosidade é que ambas equipes não passaram para a segunda fase. As vagas ficaram com Bélgica e Argentina. O único WO da história das Copas aconteceu em 1938, na terceira Copa do Mundo, que foi realizada na França, no dia 5 de junho. Estava previsto o confronto entre Suécia e Áustria, porém, a Áustria havia sido anexada pela Alemanha nazista 3 meses antes, e por isso não pôde comparecer ao jogo. A Suécia, então, passou para a próxima fase sem jogar. A maior sequência de vitórias em Copas pertence à seleção com mais canecos. Isso mesmo, a seleção brasileira tem esse recorde tão invejável. Venceu todos os 7 jogos na Copa de 2002 e mais os 4 primeiros jogos da Copa de 2006. Interessante é que o jogo antes de iniciar esta sequência de vitórias foi a derrota para a França na final da Copa de 1998. E o jogo que terminou com essa sequência também foi contra a França nas quartas de final da Copa de 2006. Já o recorde de maior sequência de derrotas pertence à seleção mexicana. No primeiro Mundial, em 1930, os mexicanos perderam os 3 jogos que disputaram. Voltaram na Copa de 50 e perderam também os 3 jogos que fizeram. Depois, em 1954, perderam as 2 partidas que disputaram. Somente em 1962, na Copa do Chile, é que os mexicanos não perderam pela primeira vez. Foi ao vencerem a seleção da Tchecoslováquia por 3-1 no terceiro jogo daquela Copa. Ao todo, foram 10 jogos seguidos com derrotas e o Brasil foi o maior algoz, com 3 vitórias contra os mexicanos nas Copas de 50, 54 e 62. Até hoje, o México é a seleção que mais perdeu na história das Copas, com 27 derrotas em 57 jogos. Agora, em termos de empates, cabe à Bélgica o recorde de maior sequência de empates em Copas do Mundo. Na verdade, nem é um número de partidas tão grande assim. Foram 5 jogos, os 3 da Copa de 98, onde os belgas nem conseguiram passar da fase de grupos, e mais os 2 primeiros da Copa de 2002. Na terceira partida da Copa de 2002, os belgas venceram os russos e classificaram para as oitavas, onde perderiam para o Brasil por 2-0. A honra de ser a seleção com mais jogos invictos em Copa do Mundo também pertence à seleção canarinho. O Brasil foi campeão mundial pela primeira vez em 1958 na Suécia, onde jogou 6 jogos, venceu 5 e empatou apenas 1. Na Copa seguinte, no Chile, em 1962, o Brasil foi bicampeão, também vencendo 5 vezes e empatando 1 vez. Portanto, foram 12 jogos de invencibilidade. E ainda teve a primeira partida da Copa de 66, onde o Brasil venceu a Bulgária por 2-0. 13 partidas invictas, sendo 11 vitórias e 2 empates. Foram 32 gols a favor e 9 gols contra, a maior sequência de invencibilidade da história das Copas, que foi quebrada no segundo jogo da Copa de 66, quando o Brasil foi derrotado pela Hungria por 3-1. Agora os recordes entre os jogadores.
O maior vencedor de Copas do Mundo chama-se Pelé. O rei do futebol ajudou o Brasil a vencer as Copas de 1958, 1962, apesar de ter se machucado logo no início do Mundial, e a Copa de 1970. Nenhum outro jogador venceu 3 Copas do Mundo como ele. Um outro recorde de Pelé é o de jogador mais novo a conquistar uma Copa. Em 1958, ele tinha 17 anos e 249 dias. Já o jogador que mais vezes entrou em campo em Copas é o alemão Lothar Matthäus. O astro da Copa de 1990 participou das Copas de 82, 86, 90, 94 e 98, somando 25 jogos em Copas. Outro alemão que também detém recordes em Copas do Mundo é o Miroslav Klose. Aliás, Klose tem 2 recordes. O de jogador que mais marcou gols em Copas do Mundo foram 16 bolas na rede nas Copas de 2002, 2006, 2010 e 2014. Em 2002 marcou 5 gols. Em 2006 também marcou 5 gols. Em 2010 marcou 4. E em 2014 marcou 2 gols. O outro recorde de Klose em Copas é o de maior número de partidas vencidas, 17 vitórias, o que lhe rendeu um título, um vice-campeonato e 2 terceiros lugares nas Copas que disputou. Uma curiosidade é que Klose não nasceu na Alemanha, ele nasceu na Polônia e foi naturalizado alemão. Eles foram campeões e ainda artilheiros. São 6 jogadores, sendo 3 brasileiros, Garrincha e Vavá, que foram os artilheiros da Copa de 62, quando o Brasil faturou o bimundial. O argentino Mário Kempes foi o principal artilheiro da Copa de 78, primeiro título dos argentinos. O grande e saudoso Paulo Rossi, carrasco do Brasil na Copa de 1982, ajudou a seleção italiana a levantar aquele caneco. Ronaldo, o fenômeno, foi o grande artilheiro do Penta em 2002. E Davi Villa ajudou os espanhóis a erguer a primeira Copa do Mundo em 2010. A partida entre Rússia e Camarões, válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa dos Estados Unidos em 1994, tem 2 recordes envolvendo cada uma das equipes. Nesta partida, Oleg Salenko marcou 5 gols para a Rússia, se tornando o maior artilheiro em um único jogo de Copa do Mundo. O outro feito curioso deste jogo é o fato do gol de Camarões ter sido marcado por Roger Milá, então com 42 anos e 39 dias, se tornando o jogador mais velho a marcar um gol em Copas do Mundo. E assim, amigo torcedor, chegamos ao final deste vídeo. Há muitas outras curiosidades para serem contadas sobre as Copas do Mundo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe seu comentário sobre o vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo!